Oi, gente. Então, nós vamos estar começando um novo assunto, propriedades coligativas. Então, a gente dividiu em duas partes, né, para que vocês pudessem compreender melhor cada uma das partes. Então, você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, certo? O que são propriedades coligativas? São mudanças que ocorrem no comportamento de um líquido quando se tem a presença de um soluto não volátil. Então, as propriedades coligativas elas dependem unicamente do número de partículas de solutos dissolvidas. Quanto maior o número de partículas de solutos dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos. Então, existem inúmeras situações no cotidiano que a gente explica com esse assunto das propriedades coligativas. Então, coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, o uso de aditivo como o etileno glicol na água do radiador, para evitar que ela entre em ebulição, no caso de um superaquecimento do motor. E em países em que o inverno é rigoroso, usa-se o mesmo aditivo para evitar o congelamento dessa água no radiador. Tem também países frios, né, tem neve, joga-se sal nas ruas para evitar o acúmulo da neve, para poder derreter essa neve. Já as frutas e verduras, se você joga sal, por exemplo, num prato de salada, joga sal, depois você vê que com o tempo a salada está aguada. Então, a alface está murcha, o tomate está murcho. Então, todas essas situações que eu citei para vocês são explicadas com o assunto de propriedades coligativas. Essas propriedades coligativas estão divididas em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Então, para a gente entender todos esses efeitos coligativos, a gente tem que primeiro entender o que é pressão de vapor de um líquido, certo? Então, aqui, como a gente pode ver, tem um recipiente com água e um espaço vazio até a tampa. Então, o líquido está no recipiente fechado e o que vai acontecer com o tempo? O líquido vai começar a evaporar e depois essa evaporação vai diminuindo até ficar constante. Então, essas bolinhas aqui estão representando as moléculas da água no estado gasoso. Observe também que o que aconteceu? A temperatura foi a mesma, mas com o tempo a pressão mudou, certo? Inicialmente 0 milímetros de mercúrio, depois 17,5 milímetros de mercúrio. Então, houve um aumento na pressão de vapor à medida que a água foi evaporando. Então, se a água evapora, tem moléculas no estado gasoso, vai gerar uma certa pressão no recipiente. Então, essa pressão que o vapor exerce no equilíbrio denomina-se pressão máxima de vapor. Então, o que vai acontecer? A água vai evaporando e ela vai também se condensando, certo? Ela evapora, passa para o estado gasoso e depois ocorre a condensação. Então, quando acontece esse equilíbrio, nós temos aqui a pressão máxima de vapor desse líquido. Quais são os fatores que influenciam nessa pressão máxima de vapor? Então, o primeiro fator que vai estar influenciando é a natureza do líquido. Então, se aqui é a água, a pressão de vapor a 20 graus é 17,5 milímetros de mercúrio. Aqui nós encontramos uma outra substância, que é o éter. A 20 graus, a pressão de vapor dele foi bem maior, 442 miligramas por litro. Mas por que isso acontece? Porque o éter ele é uma substância mais volátil, uma substância que evapora mais do que a água, certo? Então, como é uma substância mais volátil, então vão existir mais moléculas aqui no estado gasoso, gerando uma maior pressão de vapor. Líquidos mais voláteis vão ter sempre maior pressão de vapor à mesma temperatura. Então, a gente pode observar aqui, pelo gráfico,
essa natureza do líquido, né, o comportamento deles no gráfico. Então, a gente tem aqui a pressão máxima de vapor versus temperatura. O éter, álcool e a água. Então, a 34,6 graus Celsius, a pressão de vapor da água, pressão máxima de vapor da água é bem pequena. Do álcool é um pouco maior e do éter, essa pressão de vapor chega a 700 milímetros de mercúrio, certo? Então, essa é a pressão máxima, já que o éter ele é mais volátil que o álcool e do que a água. Então, ele vai ter uma pressão máxima de vapor maior em uma temperatura menor do que do álcool e da água. A pressão máxima de vapor do álcool é alcançada em 78,3 quando ele entra em ebulição e da água em 100 graus Celsius. Fatores que influenciam na pressão máxima de vapor. Aí temos outro fator que vai estar influenciando, que é a temperatura em que o líquido se encontra. Então, aqui nós temos a água em um recipiente fechado a 27 graus Celsius. A pressão de vapor da água é 26 milímetros de mercúrio. Quando ocorreu o aumento da temperatura, 47 graus Celsius, essa pressão de vapor aumentou, foi para 79 milímetros de mercúrio, certo? Esse aumento se dá em virtude da evaporação do líquido. Então, se vocês observarem, com a temperatura mais alta, vão ter mais moléculas da água no estado gasoso, gerando maior pressão de vapor. Então, aqui, para a gente observar melhor, então coloquei 3 recipientes, o primeiro a 20 graus Celsius, o segundo a 50 e o terceiro a 100. As bolinhas azuis representam as moléculas de água e as bolinhas brancas de ar. Então, quando a 20 graus Celsius, a água começa, algumas moléculas de água vão estar passando para o estado gasoso. A pressão máxima foi 18 milímetros de mercúrio. Quando a temperatura aumentou, observe que tem mais bolinhas azuis, mais moléculas de água no estado gasoso. Então, a pressão aumentou, foi para 90 milímetros de mercúrio. E a 100 graus Celsius, então a pressão chegou a 760 milímetros de mercúrio. Muito mais moléculas foram encontradas no estado gasoso, fazendo com que tivesse uma pressão máxima muito maior do que nos outros 2 recipientes. O primeiro efeito que a gente vai estar estudando é a tonoscopia. E o que seria essa tonoscopia? Seria o abaixamento, a diminuição na pressão de vapor do líquido provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, tem 3 recipientes aqui. O primeiro com solvente puro. Essas bolinhas aqui estão representando as moléculas que volatilizaram, certo? Aqui nós temos uma solução. Então, como eu já expliquei a vocês, solução é a mistura de um solvente com um soluto. Então, aqui foi adicionado o soluto e essas bolinhas maiores estão representando as moléculas do soluto. Então, observe que com a adição do soluto, menos moléculas foram encontradas no estado gasoso, em virtude da interação que ocorre com as moléculas do solvente e as moléculas do soluto. Quando aumentou a concentração, a solução ficou concentrada, então significa que tem mais soluto, houve um maior abaixamento na pressão de vapor. Veja que tem menos vapor aqui no caso da solução concentrada, certo? Quanto mais soluto tiver, maior será o efeito tonoscópico, maior será o abaixamento na pressão de vapor do líquido. Aqui eu coloquei um gráfico para representar o efeito tonoscópico. Aqui tem pressão de vapor no eixo e temperatura no outro. E essa curva é a curva de aquecimento do solvente puro. E essa segunda, tracejada, é a curva da solução, de aquecimento da solução. A temperatura, a essa temperatura, observe que a pressão de vapor do solvente puro é P2, é uma pressão maior do que a pressão da solução. Então, o que aconteceu?
quando adicionou o soluto, houve um abaixamento nessa pressão de vapor do líquido, certo? Então, que nós chamamos de efeito tonoscópico. Ebulição de líquido. O que é ebulição? É a fervura. O que acontece quando a gente aquece um líquido? Então, ocorre a formação dessas bolhas no líquido. Essas bolhas, elas não sobem imediatamente para a superfície, e aí isso só ocorre quando a pressão dentro da bolha se iguala à pressão externa. Então, essas bolhas vão subir para a extremidade. Esse fenômeno nós damos o nome de ebulição, e um líquido ele entra em ebulição, ele ferve quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Aí vamos entender o segundo fenômeno, o segundo efeito coligativo, que é a ebulioscopia. O que é ebulioscopia? A gente observa aqui na primeira figura a água pura, substância pura, certo? Ela vai entrar em ebulição a uma temperatura TE, temperatura de ebulição, certo? Se a gente adicionar um soluto não volátil, por exemplo, aqui foi adicionada a glicose, um açúcar. O que aconteceu com a temperatura de ebulição? Ela aumentou. Então, o que é ebulioscopia? É a elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. O próximo efeito é a crioscopia. Crioscopia é a temperatura de congelamento, e a gente representa aqui com TC. Então, aqui a água pura, a temperatura de congelamento da água pura. E o que acontece? Quando se adiciona um soluto não volátil, ocorre um abaixamento da temperatura de congelamento. Isso a gente observa com alguns fenômenos, como por exemplo aquele da neve, que eu falei a vocês, quando a gente joga sal na neve, a neve derrete. Derrete por quê? Porque ocorre um abaixamento da temperatura de congelamento. O ambiente não vai mudar a sua temperatura para que a neve permaneça congelada. Então, o que vai acontecer com a adição do sal? Faz com que essa neve derreta. Então, o que é crioscopia? É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Então, se adicionar um soluto não volátil, vai ocorrer um abaixamento nessa temperatura de congelamento. Ok? Bom, e aí vamos juntar todos os efeitos coligativos. Então, como eu falei a vocês, toda vez que se aumenta, se adiciona um soluto não volátil, então aumento da concentração do soluto, vai ocorrer uma diminuição da pressão de vapor do líquido, pressão máxima de vapor do líquido, um aumento na temperatura de ebulição e um abaixamento na temperatura de congelamento. Então fica como se fosse uma ondinha, né? Aumento do soluto, ocorre uma diminuição da pressão de vapor, um aumento na temperatura de ebulição e uma diminuição da temperatura de congelamento, certo? Bom, vamos ficar por aqui. Bons estudos para vocês e depois nós retornamos com a segunda parte de propriedades coligativas.